você clicou nesse vídeo aqui, você possivelmente se interessa pelo mercado financeiro. E melhor ainda, tem curiosidade em saber sobre vários pontos que ninguém te conta quando se trabalha nessa área. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te contar 5 coisas que ninguém te conta sobre quem trabalha no mercado financeiro. E para quem não me conhece, eu sou a Mari Fugante, especialista de investimentos, e hoje atuo como consultora financeira. Também sou criadora do canal Entendo Logo Invisto. Então, se você quiser aprender mais e saber mais sobre finanças e investimentos de uma maneira muito diferente e simplificada, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo. Agora, sem mais enrolação, vamos para a primeira coisa que ninguém te conta sobre trabalhar profissionalmente no mercado financeiro. Para atuar como um profissional do mercado, é obrigatório que se tenha certificações específicas. Pois é, pasmem, não é só você saber investir, saber falar sobre investimentos que te torna um profissional capacitado na área. Se você quer mesmo trabalhar como um profissional do mercado, você precisa estudar e tirar algumas certificações. Existem diferentes certificações para cada profissional da área. Dentro do mercado financeiro, existe a pessoa que trabalha no banco, bancário, existe o assessor de investimentos, o consultor de investimentos, um gestor de fundos, um analista de investimentos, uma pessoa mais técnica. E cada uma dessas profissões dentro do mercado financeiro demanda uma certificação diferente. E qualquer uma dessas certificações são feitas através da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. A Anbima, ela representa todas as instituições financeiras e ela tem o objetivo de informar e educar todo mundo que trabalha nessa área para justamente incentivar e evoluir esse setor financeiro. Qualquer uma dessas certificações é necessário que você realize uma prova e tenha uma quantidade mínima de acertos para conseguir ser um certificado na área. Como cada uma dessas certificações tem pré-requisitos específicos, eu não vou entrar no detalhe de cada uma delas, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se você quer atuar como assessor de investimentos, você precisa entrar no site da Anbima e tirar a certificação da Ancor. Agora, se você quer ser um gestor de fundos, por exemplo, você precisa tirar a certificação de CGA. Se você quer seguir na mesma linha que eu segui e virar um consultor de investimentos, por exemplo, você tem que entrar no site da Anbima e tirar a certificação do CEA, que é a certificação de especialista de investimento. Ou também o CFP, que é uma certificação financeira também, que te permite atuar como consultor de investimentos, mas no setor global. Outro exemplo também são as pessoas que querem trabalhar no banco, como gerente de banco ou bancários. Normalmente, nesse caso, eles precisam tirar o CPA 10 ou o CPA 20. Essas são consideradas as certificações mais simples de serem feitas. Então, não, pessoal, se alguém trabalha profissionalmente na área do mercado financeiro, essa pessoa não só fala sobre investimentos porque ela quer ou aprendeu alguma coisa nos livros. Ela tem que sim ter uma certificação para ser considerado um profissional sério da área. Ai, Mari, significa que todo mundo que fala de investimentos e finanças na internet não são considerados profissionais da área? Exatamente isso. Não estou falando que elas não são capacitadas, até ao contrário, às vezes elas são muito capacitadas mesmo. O que eu estou dizendo é que se você quiser atuar profissionalmente na área, como consultor, assessor ou ter vínculo na CVM, você precisa sim ter uma certificação específica. Segunda coisa que ninguém nunca te contou: o lado comportamental importa muito mais do que o lado técnico quando você trabalha nessa área. Mari, por que você está falando isso? Não adianta eu estudar e saber sobre investimento? Não adianta. Porque quando você é assessor ou consultor de investimentos, por exemplo, que são as duas áreas que eu tenho experiência e posso falar a respeito, às vezes a gente é muito mais psicólogo do que realmente um consultor ou assessor. Por que eu digo isso? Porque quando você atua diretamente com o cliente e vai mexer na parte mais sensível do corpo dele, que é o bolso, o psicológico e o comportamento, a empatia é muito importante. Porque você vai estar se relacionando com a pessoa e a vida financeira dela. Isso é muito mais delicado do que só saber CDB, CDI, saber onde investir ou saber tudo sobre investimento. Você tem que sim ter um comportamento
comportamento bom, você tem que sim ter um psicológico muito bom e ter essa empatia na hora de lidar com as pessoas. Quem trabalha nessa área, às vezes se frustra porque acha que vai começar a montar carteira e falar só de investimento, só de taxa de juros, de inflação, dessas coisas assim, porque quem trabalha nessa área, eu falo por mim mesmo, gosta muito de falar sobre isso. Mas a verdade é que a gente acaba, às vezes, conversando, falando sobre a vida e falando sobre várias outras coisas que não são investimento em 80% do tempo. Sim, se você quer trabalhar no mercado financeiro ou conhece alguém que trabalha no mercado financeiro ou ouve umas pessoas falarem por aí, essa pessoa normalmente tem que trabalhar o seu lado comercial e comportamental muito mais do que o seu lado técnico. Vou até dar um exemplo aqui pra vocês. Esses dias atrás, eu conversei com um cliente, marquei uma reunião pra mostrar a carteira dele, como tava, evoluindo e tudo mais, ver se ele precisava de alguma coisa. Ele já é mais velho, tem mais de 70 anos, esse meu cliente, e conversando com ele, quando ele chegou pra tomar um café, a reunião estava marcada das 4 às 5. Das 4 até as 4h50, nós ficamos falando da última viagem que ele fez, dos vinhos que ele trouxe de lá, o quanto ele tinha pagado nos vinhos, pra onde ele pretendia ir. A gente até falou uma coisinha ou outra do mercado, aí entrou no âmbito político, depois falou da esposa dele, do quanto ele tava indo pra academia ou não. A gente falou sobre tudo, menos da carteira dele. Isso é ruim, Mari? Não é ruim. Isso é justamente parte do trabalho de quem trabalha numa consultoria, numa assessoria. É diferente de quem trabalha como analista, técnico ou gestor de fundo, por exemplo. Essas pessoas não lidam diretamente com o cliente final. Essa parte comportamental não é tão impactante, tão importante assim. Por isso que eu quero deixar aqui pra vocês essa informação antes que alguém saia falando que ser assessor ou consultor é só saber o técnico e saber investir. Não, não é só isso. Eu ia pra terceira coisa aqui, mas você tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não curtiu ele aqui, você tá de sacanagem comigo, né? Curte ele aqui pro YouTube entender que esse tipo de conteúdo e informação é válido pra você e pra outras pessoas também que se interessam por esse assunto. Então, não continue esse vídeo sem antes curtir aqui embaixo. Terceira coisa que ninguém te conta: a remuneração não é igual para todo mundo da área. Vamos lá desmistificar esse negócio. Por que a remuneração não é igual para todo mundo? Porque cada tipo de profissional atua de uma determinada forma, um determinado modelo. Por exemplo, um assessor de investimento, ele recebe através da remuneração de produto. Então, ele vende produtos da corretora em que ele é credenciado e, com isso, ele pega parte dessa comissão. Parte vai para a própria corretora, parte vai para o escritório e parte vai para o assessor. Ele é comissionado em cima dos produtos. A mesma coisa acontece com o gerente do banco, por exemplo. O ponto é que o gerente do banco tem bem menos produtos do que o assessor de investimento vinculado a uma corretora. Então, lá no banco, a gente já sabe que banco não é feito para investir, banco é feito para você ter uma conta corrente, fluxo de caixa, eu já falei isso aqui. Lá, os tipos de investimento, os tipos de produto, eles não são tão bons assim para investir. Mas, mesmo assim, quando o gerente coloca algum tipo de produto na carteira de um cliente dele, ele ganha a comissão em cima do produto. Além de que o gerente do banco também tem salário dele, porque ele trabalha para o banco. Que é diferente de um assessor que trabalha só por comissionamento. Já o consultor de investimentos recebe uma porcentagem anual em cima do patrimônio investido do cliente. É por isso que o consultor de investimentos não tem qualquer conflito com o cliente. Ele não recebe pela remuneração e comissão dos produtos. Ele recebe conforme o patrimônio do cliente oscila, olhando sempre na mesma direção. Agora, existem também os modelos de consultor e assessor que são CLTs, por exemplo. Eles são pessoas que atendem clientes, mas recebem uma taxa fixa de uma empresa, de um escritório, para atender esses clientes. Então, existem sim profissionais do mercado financeiro que não são autônomos, como consultor e assessor padrão normal. São pessoas realmente contratadas e recebem um salário fixo no mês. Assim como alguns analistas e alguns técnicos de investimento também que trabalham em instituições financeiras ou em corretoras ou algumas gestoras. Cuidado, porque se alguém te falar que recebe X valor trabalhando no mercado financeiro, isso não é igual para todo mundo e depende muito da área e também da competência do profissional. Quarta coisa que você não sabe, mas eu vou te contar. Quem começa a trabalhar no mercado financeiro não ganha uma bola de cristal de presente. Por que eu estou dizendo isso e te contando esse segredo cabeludo aqui? Porque a maioria das pessoas acham que a gente que trabalha no mercado financeiro tem uma bola de cristal escondida embaixo da nossa mesa que a gente pode olhar e dizer: o dólar vai subir. Não, o dólar vai cair. Olha, essa ação vai subir. Não, essa ação vai cair. Não, gente. Isso não existe. A bola de cristal não existe. Até porque se ela existisse, pensa comigo, quem não pegaria essa bola de cristal ia ficar quietinho, escondidinho, pra saber o que ia acontecer, sem precisar
mostrar e falar para todo mundo. Não faz muito sentido, não é mesmo? Não, a gente não tem bola de cristal. O que a gente consegue fazer é ter informações muito boas, até porque a gente trabalha nessa área. Quando a gente trabalha numa área, você pode pensar aí na área que você trabalha hoje, que você atua atualmente, você acaba acostumando e entendendo mais desse assunto, porque você tá 24 horas imerso nele. É isso que acontece com a gente. Mas dentro da nossa área também, cada um tem uma especialidade. Tem gente que é especialista em renda fixa, especialista em renda variável, especialista em fundos imobiliários, cada tipo de produto. Não é porque uma pessoa trabalha em uma área específica do mercado financeiro, ela sabe tudo o que vai acontecer no mercado financeiro. Se a taxa de juros vai cair, se ela vai subir, ou se a gente acha alguma coisa, não quer dizer que isso é real, isso é fato e vai acontecer. Isso vocês têm que entender. Então, como uma profissional da área aqui, que eu trabalho como consultora financeira hoje, eu consigo montar uma carteira, uma estratégia de carteira de investimento e consiga se manter boa por um longo período de tempo. Isso significa que essa carteira não vai oscilar? Não. Significa que eu vou acertar 100% das vezes? Não. Mas significa que eu sei me manter investidor e eu sei manter essa carteira rentável e protegida, mesmo com essas oscilações do mercado, que não é fácil prever. Ou melhor, que é impossível de ser previsto. Então, se você não trabalha no mercado financeiro, eu quero que você entenda que a gente não tem uma bola de cristal. A gente tem sim capacidade, certificação e entendimento para montar carteira e entender sim do mercado. Mas não, a bola de cristal não existe. E se você quer aí começar a trabalhar no mercado financeiro ou pensou nisso, e acha que se começar a trabalhar no mercado financeiro, você vai ganhar de presentinho uma bola de cristal, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. E a quinta e última coisa que ninguém te conta sobre esse mercado é que a parte mais difícil de todas é convencer uma pessoa de que investir é necessário e traz resultado. Sabe por que isso é a parte mais difícil? Eu vou dizer por experiência própria de ter trabalhado como assessor e consultor e lidado com muitas pessoas que precisavam investir, precisavam se organizar financeiramente, mas não tinham essa consciência. Isso acontece porque os investimentos e todo esse processo não tem um resultado imediato. Investimento é contra-intuitivo, porque você teoricamente abre mão de algo agora para receber algo no futuro. Ninguém quer isso, todo mundo quer o recebimento e o resultado imediato. Não é tão simples assim de mostrar para uma pessoa. Então não tem como eu chegar para uma pessoa e falar, ó, você tem tanto de dinheiro, ó, tá aqui o dinheiro que você vai ganhar. Já te antecipo ele. É impossível fazer isso. Eu não consigo mostrar esse resultado antes. É claro que dá para fazer cálculos, mensurar mais ou menos quanto a pessoa vai receber mensalmente, uma carteira montada, dá para simular estratégias. O ponto é que isso não é palpável. Por isso, essa é a parte mais difícil de quem trabalha no mercado financeiro. Então, se você não trabalha, saiba que isso é muito difícil. Se você pensa em trabalhar com isso em algum momento da sua vida, também saiba disso e tente se acostumar com a ideia e conseguir trazer argumentos e pontos válidos para essa pessoa ser convencida de que isso realmente funciona. Eu mesma fiz uma transição de carreira e eu era engenheira, trabalhava em uma indústria grande, fiz a minha transição para assessoria e depois para consultoria. Quando eu fiz tudo isso, o que me salvou nesse tempo todo? A minha reserva de emergência. Então, para mim, foi muito palpável entender o quanto investir era importante, porque eu tinha feito isso, eu vi o resultado do acúmulo do meu patrimônio rentabilizando e eu pude usufruir de um pedaço dele e ele foi palpável para mim, porque eu usei por algum motivo específico. Meus investimentos surtiram um resultado, que foi eu conseguir fazer uma transição de carreira, por exemplo. Então, é muito importante que nessa parte mais difícil aí, sempre que você, seja você trabalhando no mercado financeiro ou não, você querendo convencer um amigo, porque você já está convencido que investimento funciona, você tem que ter paciência e entender o que realmente importa para aquela pessoa. O que importava para mim lá atrás era eu conseguir fazer o que eu quisesse. E eu sei que o investimento ia me proporcionar isso, o acúmulo de patrimônio. Então, quando você vai tentar falar isso para alguém, é importante que você torne isso mais perto da realidade possível, porque isso é a parte mais difícil, sem sombra de dúvida. É mostrar que é importante e que dá resultado. Isso eu tô falando para a área financeira, mais voltada para quem atua como assessor ou consultor, ou até um gerente de banco que lida com clientes, tá? Normalmente, quem trabalha na área do mercado financeiro como analista, ou tá lá dentro de uma gestora ou de uma instituição que não lida muito com clientes, isso não é tão difícil assim, porque essa relação não existe a ponto de ter uma coisa mais difícil. O que eu estou dizendo aqui
é voltado mais para quem atua direto com o B2C. Você sabia de todas essas coisas que eu te contei nesse vídeo? Se não, me comenta aqui embaixo qual delas você não tinha ideia que era dessa forma, ou se você tem mais alguma coisa que eu não citei aqui, mas você quer compartilhar com a gente. É claro que se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui para o YouTube entregar para mais pessoas que se interessam por esse assunto. E não esqueça de, antes de sair daqui, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.